do meu filho, fala para ele que ninguém vai morrer nesse negócio, mas eu vou mostrar que eu sou Deus. Aleluia! Agora eles acreditaram nele, porque acreditar nas coisas ruins, não é verdade? Eu não quero parar com o meu turismo, então não vou mudar a rota. Mas na hora que vem a coisa feia, não, agora eu acredito. Agora eu acredito, porque agora é desse jeito. E aí, realmente, a tempestade aumentou e ninguém morreu. Mas foram dar em uma ilha chamada Ilha de Malta, com a embarcação toda quebrada. Diz a Bíblia que quem não sabia nadar chegou agarrado em tábuas e em pedaços daquele navio. Aleluia! Eu só imagino o apóstolo Paulo falando assim: tira minhas correntes que eu tenho uma notícia para vocês, mas solta os meus amigos também, solta os prisioneiros, tudo. E aí agora eles acreditam nele. Solta as correntes desses moços aí, porque tem Deus na vida dele. Glória a Deus. Chegaram na ilha de Malta. Agora é o texto que eu li, vou pregar. Chegaram na ilha. E quando eles chegaram na ilha, eles não morreram em alto mar, mas corriam o risco de morrer de quê? Hipotermia. Porque as águas eram como congeladas e eles estavam tudo molhados. E o frio era terrível. E diz a Bíblia que tinha uns homens naquela ilha que receberam eles com benevolência, com amor, com carinho, só que o fogo era pouco. O fogo que estava aceso era mais ou menos suficiente para aquecer 10 a 20 pessoas. Porém, tinha 276 pessoas morrendo de frio. E aí, o apóstolo Paulo: eu vou juntar gravetos no meio do mato. Glória a Deus. Estamos agora diante da cena. Fizemos a viagem junto. Estamos diante da cena. Apóstolo Paulo juntando gravetos para que aquela fogueira não se apagasse. E eu te perguntei nessa noite: você sabe o que é juntar gravetos para a obra de Deus? Sabe por que para a obra de Deus, amados? É porque nessa igreja tem uma fogueira acesa. Essa igreja, desde que ela foi inaugurada, desde que ela foi aberta, ela tem uma fogueira. E a fogueira não é de pau, não é de fósforo, não é de isqueiro. Essa fogueira não é com álcool, não é com óleo diesel. Essa fogueira é com o Espírito Santo de Deus. Mantenha essa fogueira acesa nessa igreja. E toda a igreja que professa o nome de Jesus com sinceridade e com a palavra de Deus como pauta. Toda igreja que é dessa forma, ela tem uma fogueira espiritual acesa. Porém, irmãos, essa fogueira, há uma necessidade de que ela seja sempre reacendida. E essa fogueira, para ser reacesa, revigorada, ela precisa de uma coisa que nós falamos aqui: ela precisa de gravetos espiritual. O que é ajuntar graveto para jogar nesse fogo? Ajuntar graveto para jogar nesse tipo de fogueira é fazer aquilo que o pastor não fica sabendo. Porque Paulo entrou no meio do mato para juntar graveto e ninguém fez um elogio para Paulo. Eu já vi alguém elogiar o apóstolo Paulo por mandar um lenço e um lenço curar alguém. Eu já vi elogios para o apóstolo Paulo em dizer que ele curava enfermos e doentes e a palavra dele era um fenômeno. Já vi elogios para Paulo porque ele abria igrejas. Já vi elogio para Paulo de tudo que é forma, mas eu nunca vi ninguém falando assim: olha, como que ele cata graveto bem. Ah, nossa, que catador de gravetos que é Paulo. Não, irmãos, porque ninguém viu ele lá no meio do mato, no frio, ajuntando gravetos. Quem ajuda graveto não recebe elogio. Quem ajuda
evangelho, ou que está fraco na fé. Quantas mãos levantadas. Olha só como o cantador de graveto trabalha para Deus. Um dia, você que levantou sua mão, resolve ajuntar um pouco de graveto para Deus. Aí você pega o seu WhatsApp e liga para essa pessoa, manda uma mensagem: como você está, meu irmão? Nunca vai dizer que está bem, porque quem está fora da presença de Deus não tem como estar bem. Não tem como estar bem, irmãos. Eu até 2023 eu estava mal, eu estava parado. E teve algumas vezes, meus queridos irmãos, que eu acordava na madrugada, perdi o sono, quando eu ia abrir o meu celular, tinha um cantador de graveto no monte orando, não sei onde ele estava, mas ele me mandava uma mensagem assim. Quando eu abria, era o pastor Calil, abri umas 5 mensagens dele na madrugada, e ele estava fazendo, sabe o que, irmãos? Ajuntando graveto, porque ninguém sabia daquilo. Ele falava assim: Deus tem uma obra na tua vida, você ainda vai cantar, você vai pregar a palavra, ajuntando gravetos para Deus, irmãos. Eu te convoco nessa noite a pensar sobre isso. Se você enviar uma mensagem para o teu amigo, fazer uma visita para ele, e lá na roça dele, dependendo da dificuldade, ele está no hospital, acamado, aí você bate lá e chega, entra naquela porta, uma pessoa, irmãos, que talvez está desacreditado no evangelho, desacreditado nas igrejas, uma pessoa que está desacreditada da sociedade, desacreditada talvez da família dele. Às vezes nem a família dele visita, mas aí você chega lá, ajuntando graveto para a obra de Deus, dá um abraço dele, ora com ele, fala de Jesus para ele, vira as tuas costas e vem embora com um feixe de graveto para Deus. Esse feixe de graveto caiu na fogueira espiritual da igreja, acendeu um fogo, o pastor sentiu a presença, os músicos animaram a programar uma festa. Aí chama o cantor, aí chama o pregador, aí escolhe um pregador de nome, um cantor bacana, abençoado. Vamos fazer uma campanha, vamos chamar aquele homem de Deus aqui. Aí ele vem, faz o cartaz, e aquele que você visitou olha no celular, abre e vê: ué, tem culto lá naquele, que festa bonita. Ah, é da igreja daquele moço que veio aqui, me deu um abraço, chorou aqui comigo. Eu vou lá naquela igreja. Aí vem na igreja, irmãos, senta aí onde você está sentado aí, ó, olha lá para o outro lado assim, ó, e vê você lá. Você não aparece na frente da igreja, não pega no microfone, não pega no teclado, na guitarra, em lugar nenhum. Ele vê você lá só sentadinho. Você é um cantador de graveto para Deus, e ele vê que você está lá, e ele já fica feliz. E aqui na frente, Deus usa o cantor, Deus usa o pregador. Sabe por que usa? Porque aquela pessoa jogou graveto no fogo, visitando alguém, orando na madrugada. Quem ajuda graveto ora na madrugada. Alguém sabe quantas vezes você ora por semana? Se você ora uma vez só por semana, ninguém sabe. Mas se você ora 3 vezes por dia, também ninguém sabe. E como ninguém sabe, você se torna com isso um cantador de gravetos para a obra de Deus. Aí aquela festa aí na igreja, Deus toma o pregador, toma o cantor, faz um apelo no final do culto, e aquela pessoa é tocada pelo Espírito. Ele não é tocado porque o cantor cantou bonito, nem porque o pregador fala bem nada. Ele é tocado por causa do fogo do Espírito que está aqui, que aqueceu o coração dele, animou ele, e ele pulou lá no banco dele aqui na frente chorando. Aí, meu irmão, lá no céu tem festa no céu. Tem festa no céu, e eu te faço uma outra pergunta. Deus usou o cantor naquela festa. Louvado seja Deus. Deus usou o pregador naquela festa, porque o pregador
Glória a Deus. Aleluia. Deus vai marcar essa noite comigo e com você sobre esse tema, sobre você sair daqui nessa noite dizendo assim: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor para ti. Dizendo assim: Senhor, eu preciso fazer sim na minha igreja, eu preciso ajudar a minha igreja, mas principalmente nas coisas que não aparecem. Aqui não tem ninguém, irmãos, mas tem muita gente por aí afora que só quer aparecer, que só quer botar a mão no microfone para gritar, para fazer. Nós não, nós somos pessoas que fomos chamados de Deus, lá nas nossas madrugadas, recebendo mensagem de celular, recebendo conselho na rua, recebendo oração. Nós se levantamos para fazer a obra de Deus. E às vezes, Pedro, alguém igual você assim pode dizer assim: você é um cantador de graveto. Deus tem chamada, não só na tua, mas na nossa vida para isso. Mas muita gente pode falar assim: mas eu já canto na igreja. Pastor Jato pode falar assim: não, mas eu já tenho meu compromisso na igreja. Eu já sento lá na tribuna, eu dirijo uma congregação, eu prego na igreja, eu faço tanta coisa na igreja, que então eu não preciso fazer esse papel aí de não aparecer. Esse papel de ficar com as irmãs, com os irmãozinhos que não cantam. Deixa eu te contar uma coisa. Um homem que salvou aquela embarcação toda, porque eles iam ficar apavorados e iam morrer de pavor. Você acha que ele precisava ir para o mato adentro cantar graveto? Uma ordem que ele desse, ia sair 10 homens para juntar graveto. Para começar, ele já podia falar para os presos que estavam com ele. Falou assim: se não fosse eu, você estava amarrado naquele fundo daquele porão. Por minha causa, eu falei: solta todo mundo, então vocês vão juntar graveto. Eu não vou. Um homem que falava vários idiomas, um dos homens mais inteligentes de Israel, um erudito, um homem que estudou nos pés do professor melhor que tinha em Jerusalém, chamado Gamaliel. Você acha que ele precisava entrar no mato para juntar graveto? Você acha que precisava? Um homem que o lenço dele que ele mandava curar os enfermos. Um homem desse era só uma palavra de comando, mas Deus está chamando a todos. Deus me chamou para trazer essa palavra aqui hoje, mas me chama nessa noite para amanhã eu ser um cantador de graveto. Na segunda-feira, na terça-feira, durante o dia, pedir alguém para vir à igreja, pedir alguém para vir visitar essa igreja, que a fogueira desse lugar está acesa para a honra e a glória do nome do nosso Deus. E se eu trabalhar dessa forma, irmão, eu vou estar trabalhando, sabe para quê? Para o reino de Deus. Eu quero fazer uma convocação essa noite para pessoas que às vezes acham que você não tem uma função na igreja, acham que você é um zero à esquerda. Tem gente que se considera e vai para casa mal. Eu vi fulano fazer tanta coisa na igreja e eu não fiz nada. Quem ajunta gravetos para Deus não fica no esquecimento dele. Guarda essa palavra no teu coração nessa noite. Trabalha para Deus. Olha só, trabalha aí fora para Deus, que o teu trabalho vai ter resultado que você nunca possa imaginar, e talvez você nunca vai ver nessa terra, mas um dia, quando o teu nome for chamado, o meu nome, Pedro, ouvirei Jesus chamar. Quando você
mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas vai ter aqueles que ninguém nunca viu aparecer, igual eu estou aparecendo aqui. A minha esposa está até filmando, amanhã alguém vê até um vídeo. Pessoas que nunca apareceram. Deus vai falar assim: eu te chamo pelo teu nome hoje. Vem morar comigo nas mansões celestiais. Mas os apóstolos de Deus, Pedro, Paulo, João e todos os discípulos tiveram momentos terríveis de chibatadas e de prisões por causa de falar a verdade. E talvez alguém achava que poderia falar, mas estava só na hora errada. Mas nessa noite eu não posso deixar de falar que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Aleluia! Ele vai levar os músicos, e vai levar aquele que ajudou o grafeiro para a obra de Deus. Não esqueça dessa palavra que eu deixo no teu coração nessa noite. Fazer aquilo que ninguém está vendo. Aleluia. Orar para uma pessoa sem ninguém estar vendo. Dobrar o teu joelho na madrugada sem ninguém estar vendo, só você e ele. Isso se chama ajudar graveto para a obra de Deus. Quando você faz isso lá do lado da tua cama, a fogueira do Espírito Santo da igreja se recebe. Quando você evangeliza uma pessoa falando baixinho no ouvido dele, muitas das vezes vale mais do que um pregador pregando para multidões. Sabe por quê? Porque as maiores mensagens de Jesus foram no particular. As maiores vitórias que nós alcançamos na nossa vida, irmãos, é no nosso particular com Deus. Problemas na nossa vida que o médico não resolve, que um vendedor, ninguém resolve. Dinheiro fica lá para trás e consegue resolver. Um dobrar de joelho resolve. E além de resolver para você, você traz naquele momento lá um feixe de graveto e deposita no altar do Senhor, para que a fogueira se acenda cada dia mais. Faça isso. Você vai estar fazendo por dois motivos. O primeiro é que você recebe a bênção na hora da oração. O alívio que Paulo recebeu no porão do navio, você recebe lá dentro do teu quarto. A graça maravilhosa. E a segunda coisa é que você traz lenha para
para a fogueira do Espírito Santo nunca se apagar na igreja. Eu agradeço a oportunidade, rica oportunidade. Essa oportunidade provavelmente é bênção de alguém que juntou graveto me mandando mensagem na madrugada. Tá bom, irmãos? Por isso que eu estou aqui. E por isso que penso que vou estar outras vezes para adorar o Senhor aqui. Ou mesmo que não tenha oportunidade. Mas se eu estiver aí no banco e orar com sinceridade, eu cato graveto e jogo